Hoje, o Senhor nos dá, no seu Evangelho, eu vou me concentrar nele, um banquete de teologia. Vocês recordam que eu sempre digo, quando o evangelista está falando, é muito importante, porque ali já é a interpretação daquilo que o Senhor nos falou através da sua própria revelação. Mas quando Jesus Cristo mesmo fala no Evangelho, nós podemos chamar isso de ipsíssima verba, é a palavra que ele mesmo transmitiu, que a comunidade não interpretou. Ela colocou como estava, como saiu da boca dele. Então, como sendo uma pregação do próprio Jesus, toda a palavra o é, mas essas são ainda mais diretas. E o que hoje o Senhor nos diz? Vejam a profundidade do Evangelho de São João. Primeiro, o Senhor começa com a seguinte palavra: não se perturbe o vosso coração. Essa expressão grega é aquela que a gente sempre conversa, é aquela expressão quando Jesus diz, não fique indo e voltando num movimento sem fim. É essa palavra que São João usa. Não fique indo e vindo nesse movimento que não te leva a lugar nenhum. E a perturbação, a palavra que aparece aqui é essa, perturbação, ela é uma condição da nossa humanidade. Essa perturbação pode ser uma expressão do nosso medo. O medo causa perturbação, o medo causa paralisia, o medo nos faz ir e vir, o medo nos faz dar um passo para frente e para trás, o medo nos faz não prosseguir a nossa vocação. Medo. E o medo não é um atributo humano, o medo é um atributo diabólico. O medo não faz parte da nossa vida. Por isso, quando Jesus diz, não se perturbe, é dizer, elimine, tire o medo. E como é que nós tiramos o medo? Através da confiança. Quando nós confiamos, nós não temos medo. Pergunte por uma criança bem pequena, se ela tem medo de pular lá do alto no braço do pai e da mãe. Ela não tem medo, ela tem confiança. Padre, e nós somos crianças? O grande exercício inicial é este, é que nós vivamos uma vida onde o medo não nos paralise. E o medo que Jesus hoje está enfrentando é o medo da morte, porque seria muito fácil para ele dizer assim, não tenham medo, vocês, mas ele também está enfrentando a humanidade, porque Jesus é humano, Jesus não é pessoa humana, mas Jesus é humano em tudo. E Jesus está dizendo, eu estou enfrentando o medo de morrer. Eu estou dizendo que vou morrer e estou pedindo a vocês que estão desesperados por causa da minha morte, que vocês não tenham medo. Primeira camada dessa palavra. Segunda camada, o que nos faz ir e voltar num movimento sem fim? Dúvida, confusão. E por que nós somos confusos? Porque nós escutamos muitas vozes. Quando nós escutamos muitas opiniões, não que não seja importante escutar as pessoas, mas saiba a quem você dá ouvidos. Se você der ouvidos aos seus inimigos, você não vai para frente, você vai viver confuso. Se você der ouvidos às suas próprias fraquezas, você não vai prosseguir. Então, saiba fazer o discernimento. Vocês lembram que dentro de nós tem o eu e a consciência. Os dois estão dialogando sempre, por isso que o ser humano cansa psiquicamente, porque nós estamos sempre indo e vindo. O eu e a consciência é ali direto. E quando a dúvida salta, e a palavra grega que a gente escutou hoje aqui tem a ver com isso, dúvida. Vocês acham que nós não duvidamos quando nós estamos diante de um grande problema? E o nosso maior problema se chama morte. Nós temos 3 inimigos bíblicos: o mal, o sofrimento e a morte. Toda vez que eles passam na nossa vida, nós sentimos ou medo ou dúvida, porque eles nos confundem. Então, quando a gente está diante, por exemplo, da perda de uma pessoa que nós amamos muito, nosso coração fica cheio de dúvida. Por que essa pessoa não está aqui? Por que essa pessoa foi levada? Por que este morreu e aquele que é pior não morreu? São dúvidas que vêm ao nosso coração. E dúvida não constrói.
dúvida, ela é destrutiva. A dúvida, ela serve para derrubar coisas, não serve para construir. Não se constrói nada sobre a dúvida. Por isso que nós estamos numa época tão confusa, porque desde o iluminismo cartesiano, desde a dialética hegeliana, nós estamos usando a dúvida como método. O que é que a nossa geração vive? Nós estamos diante de um fenômeno. Eu duvido para depois conhecer. Por isso que nós não conseguimos adquirir epistemologia. Mas isso é para outro dia. Terceira e última coisa que o Senhor nos fala com não se perturbe. Aqui a perturbação, ela tem a ver com a pequenez humana. Mentiram muito para nós ao longo da história da filosofia. Disseram que nós somos a medida de todas as coisas. Disseram que o ser humano é que cria a ideia de Deus. Mas a verdade é que quando nós estamos diante de uma grande dor, diante da morte ou diante do mal, o que é que nós sentimos? Pequenez. Eu não consigo enfrentar isso. Eu queria resolver ontem. Eu queria já ter resolvido e eu não consigo. Por isso que Jesus diz, diante deste sentimento que te faz ir e vir, que é o da pequenez, da limitação humana, não se perturbe. É a palavra equivalente ao que aparece na Bíblia 366 vezes. Não tenhais medo. Não se perturbe. Qual é a segunda frase? Tendes fé em Deus e tende fé em mim também. Jesus não está inventando essas palavras. Ele está repetindo. E por que é importante eu entender que Jesus está repetindo? Porque ele está nos ligando ao Antigo Testamento e está fazendo algo maior que no Antigo Testamento. Onde é que aparecem essas palavras? Tendes fé em Deus, tende fé em mim. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho. Quando o povo precisava atravessar um inimigo maior do que o Egito. Porque o faraó representava o inimigo, mas o mar representava outro inimigo. Então imaginem a situação daquele povo, entre dois inimigos. Um com espada e o outro que pode te afogar para sempre. Quando eles estão no meio desse impasse, olhem o sofrimento, não é? O mal e a morte, todos juntos. Deus diz através de Moisés, tenham fé em mim e tenham fé em Moisés. O que é que Jesus diz hoje? Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Por que Jesus repete isso? Porque para Jesus, primeira metáfora teológica, a morte é uma travessia, sem volta. E nós, diante da morte, sentimos a mesma coisa que o povo sentiu diante do mar e do Egito. Atrás de nós tem o nosso passado e a nossa enfermidade que nos matou, ou a nossa situação que tirou nossa vida. E diante de nós tem aquilo que eu não experimentei ainda, aquilo que é novo, aquilo que eu ainda vou viver. São dois inimigos. Diante deles, o que é que Jesus diz? Tendes fé em Deus e tende fé em mim também. Depois disso, o Senhor vai começar a fazer a teologia refinada do Evangelho de São João. Que teologia é essa? Olhem a explicação para que vocês nunca mais tenham dúvida e quando escutarem pregações erradas, lembrem do meu rosto, tá bom? Quando um judeu ia casar, ele tinha duas etapas. Primeira etapa, noivado. E para o judaísmo, o noivado é mais importante que o casamento. Porque no noivado você estabelece todas as intenções. O noivado é como se fosse a parte onde você vai fazer todo o projeto. Se o projeto é pequeno, a casa é pequena. Se o projeto é mal feito, a casa é mal feita. Se o projeto é grande e ousado, a casa será grande e ousada. Quando o noivado era estabelecido, os dois já estavam casados. Porque compromisso é compromisso. Fidelidade não pode voltar atrás. Quando você noivava, você já estava comprometido com a sua noiva. Mas o que é que faltava? Ela estava na casa dela e o noivo estava na casa dele. O que é que ele devia fazer? Ele devia ir para a casa dele, construir a casa dos dois, porque a esposa era que saía para morar com o esposo. Esse tempo, esse intervalo do noivado e a festa era a fase onde ele construiria a casa. O que é que Jesus diz no Evangelho? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está falando como um
noivo. E por que ele diz isso? Porque não havia compromisso maior do que o noivado. É como se Jesus dissesse: eu estou me comprometendo com vocês. Eu estou me comprometendo com cada um. Eu vou na frente, eu parti na frente, não para abandonar, mas porque eu preciso fazer a nossa casa. E quando a nossa casa ficar pronta, o que é que eu vou fazer? O que é que o noivo fazia quando aprontava a casa? Ele vinha para a festa, para levar a sua esposa. Jesus compara a morte a esse momento do casamento. Porque existe uma dor, a mãe e o pai vão sentir falta da noiva, então existe uma dor pela família que ficou desfeita, mas existe uma alegria pela família que nasce. Por isso Jesus diz: a morte não é o final. Padre, mas a gente não sabe o que tem depois. Nós não sabemos o que tem depois porque os nossos sentidos não são capazes de apreender. Não é porque não existam as realidades celestes. Escutem o que eu estou dizendo. Isso é filosofia, não é nem teologia ainda não. Nós sabemos que existe a vida depois dessa, nós sabemos. Por quê? Porque Deus escreveu em nós, é uma ideia inata. Mas nós não conseguimos entender a não ser por metáfora. Ah, padre, o céu é... Aí o anjo tocando violino. São metáforas. Mas como é que é o céu? Eu só vou poder descrevê-lo quando eu estiver lá. Porque a minha linguagem, e aqui estamos em Wittgenstein, a minha linguagem não é capaz. E linguagem aqui não é só língua portuguesa. Linguagem é a minha capacidade de cognição. É a minha capacidade de entender. Não abarca. Não abarca. E como é que o Senhor sabe que existe o céu? Pela presença. Pelo sentido da presença. Toda vez que eu rezo com Santa Teresinha, toda vez que eu rezo com São Padre Pio, que são os meus padrinhos, toda vez que eu rezo por alguém que morreu, eu não vejo uma pessoa aniquilada que deixou de existir. Eu vejo uma presença diferente. Eu vejo uma vida diferente. Por exemplo, meu pai, que eu perdi meu pai, a pessoa mais próxima que eu perdi foi ele. Quando meu pai partiu, eu tinha certeza, não sei como, mas eu tinha certeza que ali aconteceu uma transformação na vida dele e ele continua vivo. Eu tenho certeza, não é uma ideia, não é um sentimento, é uma certeza dentro da minha alma. É uma certeza que vem pela iluminação, claro. E aqui nosso Senhor está dizendo: eu confirmo a esperança de vocês. Eu estou vindo para buscá-los e nós vamos ter esse tempo de ausência, que é o tempo que o noivo e a noiva ficam separados. Mas eu volto para buscar vocês. Eu volto para que estejamos juntos, porque eu tenho um compromisso de amor. Eu tenho um compromisso de fidelidade, de amor com vocês. E o que é que a noiva precisava fazer enquanto esperava? Confiar. Viver como casada, porque ela já devia estar de posse das promessas. É a segunda palavra de fé, que é a fé pística que nós refletimos a semana inteira. Quando Jesus diz isso, Tomé pergunta: onde é essa casa? Onde é esse lugar de núpcias? Onde é esse lugar de casamento? Para onde é que o Senhor vai? Nós não sabemos. E Tomé tem razão. Humanamente, nós não conseguimos abarcar a ressurreição. Por isso que nós choramos, por isso que nós sofremos, por isso que nós sentimos saudade, porque nós não conseguimos abarcar a ressurreição. Ela é maior do que a nossa capacidade intelectiva. E nessa hora Jesus diz: vocês sabem para onde vai, para onde eu vou. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa explicação o tempo está acabando já. E essa explicação é importante. Todos os judeus que podiam, na casa deles, eles tinham uma estante, porque Bíblia não era um livro. Bíblia era uma coleção de pergaminhos ou de papiros. Então você não podia guardar a Bíblia num estojo, ela era uma estante enorme. Quando o judeu passava diante dessa estante, dessa arca, por isso o nome Arca da Aliança, quando ele passava diante dela, ele dizia: a Torá é o caminho, a verdade e a vida. O que é que Jesus diz?
Eu sou. E eu sou é o nome de Deus. Eu sou é o nome Yahuwah Tsevaot. Então, quando Jesus diz eu sou, ele está dizendo, é Deus que garante. É Deus que está carimbando este documento. Toda vez que Deus dizia eu sou, quem estava diante dele caía por terra. Jesus, quando diz hoje eu sou, a morte cai por terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a Torá. Eu sou a aliança. Quem está comigo está comprometido. Quem está comigo eu não vou esquecer. Eu não vou deixar nesta terra. E por que a gente reza, Padre, por quem morreu? 3 razões. Porque aqueles que morreram não podem mais realizar nada por si mesmos. Eles não podem mais participar da missa, eles não podem mais se confessar, eles não podem mais pedir perdão pelos pecados. Mas eles que morreram têm uma ligação conosco, e não é de sangue, porque a ligação de sangue acaba na hora da morte. É uma ligação de afeto e de fé. Então, pela fé, que é o mesmo batismo que eles receberam, eu também recebi, a nossa oração chega até eles, e eles são agraciados. Então, primeira coisa, rezar por aqueles que morreram. Segunda coisa, rezar pela família. Porque dor é dor, em qualquer idioma, em qualquer circunstância. Dói. Perder alguém dói. Então, nós rezamos para que Deus console a família. E essa palavra consolação, que está em latim, né, consolatio, no original do grego, paráclito, significa devolver o que foi perdido. É o que nós pedimos a Deus hoje. Que Ele devolva aquilo que nós perdemos, que Ele nos console. E terceira coisa, que é também importante, nós rezamos por nós, porque um dia será a nossa vez de partir. Vocês já estão prontos para partir? E a prova é que não partiram. A prova de que nós não estamos prontos é que nós estamos aqui. Então viva a vida da melhor maneira que você puder, ouvindo os 3 conselhos do livro do Eclesiástico. Viva um dia de cada vez. Não se agite, nem pelo ontem, nem pelo amanhã. Viva o hoje. Encerre os processos de hoje que você puder. Segundo conselho, procure alegria nas coisas simples. Esse conselho é o mais difícil, porque nós passamos a vida inteira querendo fazer o extraordinário, como se o extraordinário fosse possível todos os dias. Alegria nas coisas simples. Na sua casa tem uma cama esperando você? Alegria. Tem comida na mesa? Alegria. Tem gente que gosta de você? Alegria. Pronto. Se alegre com as coisas simples. Qual a sua profissão? Padre, eu sou alvanel, sou pedreiro. Se alegre com a sua profissão. Não é ser medíocre isso, mas é se alegrar com aquilo que nos é dado cada dia. E o último conselho, saiba cuidar de quem está ao seu lado, porque quem está ao seu lado é um grande presente. Quem está ao seu... Sartre estava errado. O outro não é meu inferno, o outro é minha salvação. Eu preciso ser feliz com quem está ao meu lado. Padre, tem uns que são inferno, a gente se afasta dessas pessoas. O outro é sempre salvação, é alegria para mim. A vida da pessoa que está ao meu lado é preciosa. E eu devo saber cuidar, porque um dia ela vai ser levada. Faz parte da vida. E eu tenho que me preparar para isso. Amém? Pergunta para quem está ao teu lado, você está pronto para partir? Se alguém disser sim, já prepara o caixão. Eu não estou menosprezando a dor, mas é bom que a gente encare essas situações difíceis com leveza. O humor é uma grande defesa que nós temos. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e diante do Senhor, que nos levantará no último dia, vamos apresentar as nossas preces desta noite.